Audiobook. Livro, Linhagem Espiritual. Editora Reformadação. Ministério Unção e Legado. Autor, Max Salgado. Edição original em português, copyright 2014. Max Salgado. Todos os direitos reservados. ISBN 978-85-8255119-6. Tradução pela editora Sion para a língua espanhola, inglesa e francesa, copyright 2014. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução desta edição em parte ou total sem a permissão do autor. Impresso no Brasil. Ministério Max Salgado. Ministério Unção e Legado. Editora Reformadação. Rio de Janeiro, RJ. Na salvação, Deus simplesmente não lança um salva-vidas para uma pessoa que se afoga. Ele vai até as profundezas do mar e tira o corpo do fundo, leva-o à margem, respira nele o fôlego da vida e o faz viver. Deus escolheu um povo para ele. Todo o plano da salvação começa exclusivamente em Deus. Em nenhum momento de nossas vidas dependeu de nós. Nada tão maravilhoso e perfeito pode nascer em um coração como o nosso. Agradecimentos. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por ter me escolhido para Ele, para falar do teu nome. Eu estava perdido neste mundo, mas Ele me encontrou e me deu vida. Ele me fez nascer de novo para fazer parte de sua igreja. Gostaria de agradecer a Deus pela minha família. Meu filho Beni Gabriel, ao meu pai José Moreira e minha mãe Teresa, minha irmãs Lígia, Josi e Nena, amo vocês. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:29-32. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1:4,7. Capítulo 01. O plano soberano de Deus. Efésios 1:4-5. Deus escolhe o seu povo antes da fundação do mundo. Ele separa o seu povo. A palavra diz em Efésios que antes dos tempos eternos Deus separa homens para Ele. Ele predestina aqueles que Ele já conhece antes de tudo e traça a sua história. Meus amados, um homem pode resistir a Deus, mas não pode resistir a ponto de sair vitorioso. Quando Deus tem um plano na vida de um homem e uma mulher, Ele vai até conseguir vencer todas as nossas forças, e cedemos à sua vontade, pois nada nem ninguém pode resistir ao Todo-Poderoso. Quem pode resistir a um Deus que não conhece a derrota, que não sabe o que é perder? Tudo o que Deus quer Ele faz. Toda a história do homem já foi determinada por Deus. Ele já escreveu toda a nossa vida,
até mesmo a parte de nosso livre-arbítrio que Ele permitiu, onde podemos fazer nossas vontades, mas chega um momento que Ele toma o controle e acerta as nossas vidas. Por toda uma eternidade Deus preordenou tudo o que acontece, incluindo o destino dos homens. É ensinada em muitas passagens, como de Efésios 1, 4 e 6:11, que diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para uma adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Deus escolheu da raça humana decaída certo número para a vida eterna, ficando certo que deixou outros em seu estado de perdição e decretando sua condenação por seus pecados. A eleição é fruto da graça de Deus, não o resultado de uma previsão feita por Deus de que este ou aquele pecador teria fé. Ele não apenas previu que um determinado pecador teria fé em Cristo, mas determinou dar a fé a um determinado pecador para que ele crescesse em Cristo e fosse salvo. Eleição incondicional. Deus, na eternidade passada, escolheu salvar uma grande multidão de pecadores, a qual nenhum homem pode numerar. Ele escolheu uma igreja, uma noiva para o seu Filho Jesus Cristo. Depravação total do homem. O homem é completamente fraco em seu estado de pecado, está sob a ira de Deus e de forma alguma pode agradar a Deus. Depravidade total também significa que o homem não vai naturalmente procurar conhecer a Deus, até que Deus graciosamente o encoraje a assim agir. Expiação limitada. Também chamada de redenção particular. Cristo tomou sobre si o julgamento do pecado dos eleitos e, portanto, pagou por suas vidas com a sua morte. Em outras palavras, ele não só tornou salvação possível, ele na verdade a obteve por aqueles que ele tinha escolhido. Graça irresistível. Em seu estado depois da queda ao pecado, o homem resiste ao amor de Deus, mas a graça de Deus trabalhando em seu coração faz com que tal homem deseje o que ele tinha previamente resistido. Quer dizer, a graça de Deus não vai falhar em realizar o seu trabalho de salvação na vida dos eleitos. Perseverança dos santos. Deus protege seus santos de se desviar totalmente, por isso salvação é eterna. Deus escolhe um povo para si mesmo, Deus escolhe uma noiva para o seu Filho Jesus Cristo, um povo santo, separado na eternidade para as bodas do Cordeiro. Deus traça um plano quando nós ainda não existíamos, mas Ele vendo as eras, Ele enxergando as gerações futuras escolhe homens e mulheres para serem feitos filhos de Deus, seres que não são carnais mas espirituais. Um plano predeterminado no coração de Deus, um plano traçado no Altíssimo. Essa escolha não começou em mim, não começou em ti, começou naquele que é o grande Eu Sou. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, com graça e misericórdia, Ele é fiel. Capítulo 02. O Salvador Jesus Cristo. A Bíblia aponta diretamente para a deidade de Jesus, afirmando que Jesus Cristo é Deus. No Antigo Testamento os profetas falaram exaustivamente sobre isso. O salmista Davi, no Salmo 24, celebra a vitória do Rei da Glória, e o Novo Testamento nos revela que Jesus é o Rei da Glória, 1 Coríntios 2:08. A encarnação do Filho de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, revela o processo de humilhação a que ele se submeteu voluntariamente para resgatar o seu povo. Ele precisava ser como um de nós para poder nos redimir de nossos pecados, satisfazendo a justiça divina.
Ele é chamado de Príncipe da Paz, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Cordeiro de Deus, Senhor, Verbo, Palavra de Deus, primeiro e último, Salvador da humanidade. No começo aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. João 1:5. A missão principal do Filho de Deus é remir a humanidade. Ele fez isso, entregando sua vida na cruz do Calvário. Após a sua morte na cruz e sua ressurreição ao terceiro dia, Deus Pai exaltou seu Filho de maneira única. De maneira que não há outro nome acima de seu nome. Quem foi Jesus Cristo? O Messias prometido foi concebido de maneira sobrenatural no ventre de Maria. Tendo seu nascimento anunciado pelo anjo Gabriel e sido gerado pelo Espírito Santo. Seu pai terreno foi José, que era carpinteiro e acabou passando o ofício para ele, seu filho mais velho. Eles tinham uma família de origem humilde. Sendo assim, o Senhor cresceu em um lar como um judeu comum dos seus dias. Tudo mudou aos 30 anos de idade, após ser batizado por João Batista e o Espírito Santo descer sobre ele. Capítulo 03. Novo nascimento e regeneração. A palavra de Deus mostra com clareza que apenas Deus pode realizar a transformação necessária para capacitar os seres humanos a fazerem o que é agradável aos seus olhos. DT 30.6, JR 31.33, EZ 36.26. No Novo Testamento encontramos ensinos mais claros e ricos sobre a regeneração. Nenhum autor trata mais frequentemente do tema do novo nascimento do que João. Veja, por exemplo, o que é dito em João 1 de dezembro de 2013, mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Repare que ser filho de Deus não é algo que se consegue pela descendência, não nasceram do sangue, nem pela decisão humana autônoma, nem da vontade da carne, mas exclusivamente pela ação de Deus, de Deus. Para sermos filhos de Deus, precisamos ser espiritualmente gerados por Ele. É verdade que todos quantos o receberam, isto é, todos aqueles que creem em Jesus, recebem o direito de serem filhos de Deus, mas até mesmo a fé pela qual essas pessoas creem em Jesus é um dom de Deus, Ef 2.8 e 9, e, portanto, faz parte da ação de Deus na salvação humana. A regeneração é uma obra totalmente divina realizada pelo Espírito no coração do pecador. Quando Jesus diz que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, ele não está usando a palavra carne no sentido de natureza humana escravizada pelo pecado, como Paulo faz frequentemente, mas no sentido de fraqueza humana. O sentido do texto é que aquele que tem um nascimento apenas físico continua sendo uma pessoa não regenerada, mas aquele que é nascido do Espírito se torna uma pessoa regenerada, um filho de Deus. A regeneração, portanto, provoca em nós uma mudança real, deixamos de ser simplesmente criaturas de Deus e nos tornamos filhos de Deus.
A regeneração não nos torna perfeitos. Mesmo depois de regenerados, continuamos tendo que lidar com o problema do pecado, como o próprio João ensina: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1.8. Seremos perfeitos somente quando formos glorificados. No entanto, a regeneração coloca em nosso coração uma disposição nova, uma disposição para o bem que agrada a Deus, uma disposição para a santidade, de modo que não mais servimos ao pecado como escravos. Em 1 João 4.7, João afirma que a pessoa regenerada ama seus irmãos, sendo esta mais uma evidência da regeneração. Uma pessoa regenerada reconhece em outra pessoa regenerada um irmão em Cristo. Somos regenerados individualmente, mas, quando isso acontece, somos imediatamente inseridos na família cristã. Capítulo 04. O pecado. Deus disse: certamente morrerás. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Gênesis 3:1-4. O diabo negou as palavras de Deus apregoando um pecado sem consequências. Eva foi crédula o bastante para crer que pudesse ser como Deus, um Deus, conhecendo o bem e o mal apenas por comer do fruto proibido. Então, quando ela percebeu que a árvore era boa como fonte de alimento, a concupiscência da carne, que era agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos, e a tornaria sábia, a soberba da vida, a tentação se mostrou irresistível. Com essa artimanha de planejar algo para enganá-la, o tentador conseguiu seduzi-la. As consequências do pecado. A primeira coisa que ocorreu com Adão e Eva é que os seus olhos foram abertos e souberam que estavam nus. Gênesis 3:07. Viram em seus corpos o potencial para o mal. A carne e o espírito lutariam pela supremacia no seu interior, e essa guerra mataria cada vida humana. Gálatas 5:17. Culpados e envergonhados, usaram folhas de figueira para cobrir a sua nudez um do outro. Gênesis 3:07. Também, se esconderam entre as árvores da presença de Deus. Gênesis 3:08. A presença do Senhor dos Exércitos sempre traz terror aos pecadores. Eles se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6:15-17. Almas impenitentes, atenção, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31. Sendo afastados da presença de Deus, Adão e Eva, naquele dia, morreram espiritualmente. Pensem em tudo o que eles perderam. Eva tinha dito no coração: vou me fazer como o Altíssimo. Agindo assim, ela perdeu o direito ao esplendor do paraíso. Decretaram-se maldições sobre ela, 3:16, e sobre o homem, 3:17-19. Ah, como caíram os valentes! Sofrendo a morte espiritual, Adão e